Contato da Patrícia, da Blemed. Eu estou falando aqui, pessoal, ninguém é obrigado a comprar de ninguém, né? Nós não temos conflito de interesse com Claro. ninguém. A Mirelle não ganha nada, eu não ganho nada. O que eu ganho é servir. Eu amo servir o próximo, né? Essa aula aqui, não tenho R$ 1 que é para mim, mas é porque eu tenho um prazer em ajudar meus colegas, estar em comunhão. Eu gosto também de aprender, eu aprendo muito no nosso grupo, né, Mirelle? É muito Nossa, rico a com discussão. certeza. Tem Então é isso, muita, eu acho. muita. A gente compartilha muito, né? Então, sempre tem alguma coisa a agregar. Então, é Não, um grupo muito, muito bom. Eu vejo só coisa boa ali. e fora que colegas experientes transmitindo ali suas experiências clínicas, né? Eu acho que a gente tem que se unir cada vez mais. Nós temos aí várias áreas tomando de conta do que é nosso, do ato médico, e eu defendo muito a nossa classe. Eu acho que nós temos que cada vez mais nos unirmos e não segregarmos, brigarmos, né? Eu acho que isso aí já está ultrapassado. E Então, para até quanto a qualquer isso, o nosso diferencial é justamente fazer tudo que a gente faz, mas também saber contornar tudo que saiu do esperado, né? Então, por isso que é importante a gente estar sempre reciclando, se unindo. Olha, eu tive isso, mas eu fiz isso, não deu muito certo. A gente acaba trabalhando com trabalho científico. Então, eu fiz em tantas pessoas, tantas deram certo, as outras não. Então, essa nossa troca, né, é muito importante a gente saber o que fazer depois quando nem tudo sai como planejado, que é o mais legal ali, né? A gente fala, nossa, já aconteceu comigo também. E você fala, bom, eu não tô isso. sozinha no mundo, né? Então é É, muito bom, realmente. Mas a exatamente. ideia inicial da aula foi para esse grupo, né, que comprou o carrinho que vocês estavam equipando a clínica e fiquei muito feliz que teve uma proporção maior aí, um interesse maior dos colegas me deixou muito contente, porque realmente a gente tem que sempre estar entregando o máximo para o paciente possível aí. Com certeza. Eu vou deixar agora, Mirelle, você conduzir aí, sanar as dúvidas dos colegas. Eu vou só desligar aqui, mas estou aqui presente, tá bom? Tá bom, vou dar uma olhadinha aqui, eu tava vendo. Obrigada, Imagina, pessoal. eu que agradeço, Rafa. Gente, obrigada, tá, pelos elogios aí. Como eu falei no início, eu adoro ensinar, mas dar aula é uma coisa ainda nova para mim. Então, espero que tenham conseguido esclarecer muita coisa para vocês, tá? Deixa eu só olhar umas perguntas aqui. O pessoal estava perguntando em relação à ampola de vasoconstritor, um frasco de 20 ml. Normalmente ele fala da lidocaína com vaso, a gente vai se nortear pelo peso do paciente, tá? E não é nem tanto pelo vasoconstritor. O que diz no trabalho é que essa quantidade de vasoconstritor que normalmente a gente usa, que está dentro de 3 a 4 ampolas, não é suficiente para sozinha ter alguma alteração na pressórica ou cardiovascular do paciente, se não for injetada intravascular, tá? Isso aí tem que deixar bem claro. Então, assim, porque a reabsorção do tecido vai sendo lenta, né? Então, você não vai reabsorver tudo de uma vez, nem do anestésico e nem da adrenalina. Mas fala-se sobre sem que seja ingestão intravascular, tá? O Marco tinha perguntado, espero ter esclarecido. O antihipertensivo é muito complicado. A gente via muito o captopril sublingual ser usado, né? O captopril não foi feito para ser usado sublingual, mas no plexo ali, sublingual, a gente tem uma maior absorção. Então, em tese, as pessoas acreditavam que você teria um efeito mais rápido. Não é comprovado, tá? Então, o comprimido do captopril foi feito para ser ingerido, né? Então, ele é preparado para receber enzima cardíaca. Não tem essa indicação de fazer. Não precisa ser rápido, tá? A Vanessa perguntou, o antihipertensivo que abaixa rápido. Às vezes o paciente tem o dele. E você pode pedir para ele mesmo tomar e aguardar, ou naqueles casos de que sejam desencadeados por ansiedade, por nervosismo, por dor, você corrigir de outras formas, com outros medicamentos, tá? Mas o captopril é um remédio que em si é, ele não abaixa muito a pressão. Então, às vezes, você quer ir tateando, você quer ir fazendo devagarzinho, você pode ir fazendo de 25 a 50 miligramas de captopril e ir observando, tá?
A Gisele perguntou qual a dose máxima de anestésico que a gente pode usar por procedimento. Não é por procedimento, mais uma vez, é pelo quilo, né? O cálculo de quilo do paciente, tá? Então, se você tem um procedimento que você tem que usar um volume muito grande, você precisa de 30, 40 ml, igual, né, no nosso caso do transplante capilar, a gente usa às vezes 50, 60 ml de anestésico dentro da nossa solução tumescente. é, Desculpa, não usa os 60 ml de anestésico, tá? A gente usa uma quantidade de anestésico dentro de um sorinho de 100 para diluir, que é aquilo que eu falei, a gente deixa uma concentração menor, mas a dose máxima do paciente, né, por quilo de peso tem que sempre ser respeitada, tá? Então, eu vou fazer só, eu vou retirar uma unha. Você vai usar um volume pequeno, a área é pequena, você pode usar a lidocaína pura, não tem problema nenhum, se o cálculo não superar a dose tóxica para o paciente, tá? O Marco também perguntou se existe uma forma de prevenir a reação anafilática. Não, não existe, tá? Não tem um estudo que comprova que você tomando antes um corticoide sistêmico, você vai prevenir a reação anafilática. Que ela é imunomediada, né? Normalmente por IgE, e você não vai conseguir inibir a liberação de IgE fazendo corticoide sistêmico. O que pode acontecer é você talvez ter uma reação um pouco menos agressiva, mas olha, não é indicado, tá? Às vezes o risco no paciente, você fazer uma dose alta de corticoide prévio, você pode acabar imunodeprimindo, né? Que são os casos de altas doses de corticoide, paciente com lúpus ou com outras doenças autoimunes, você usa no intuito de inibir o sistema imunológico. Mas às vezes o paciente também não vai ter resposta, tá? Hoje em dia não existe essa recomendação de fazer o corticoide. Diferente de, por exemplo, num procedimento dentário, paciente que seja um fator de risco para endocardite, você tem a recomendação de fazer um antibiótico profilático. Diferente numa cirurgia eletiva, a gente tem a recomendação de fazer o antibiótico profilático para prevenir infecção de sítio operatório, tá? O corticoide sistêmico não é uma indicação. Deixa eu ver aqui mais. A questão de compra, tá, gente? Eu não sei. A gente aqui na clínica tem o pessoal que faz essa compra. Posso perguntar para a Rafa já esclareceu um pouquinho, né? Ela tem o contato do pessoal que tem as ampolas. Acho válido isso de dividir, né, entre os colegas, porque se Deus quiser, são drogas que vocês não vão usar, né, como rotineiramente. Então, compre aí junto, dois, três e divide. A Adriana perguntou se faz com a agulha intramuscular, é aquela agulha preta, tá? Se você for administrar ela intramuscular, tem que ser aquela agulha preta que é um pouquinho mais profunda para você chegar em loco no músculo. Se você for fazer uma dose subcutânea, né? Aí você pode fazer com a agulhinha de insulina, tá? Depende da dose que você quer fazer, se é para o músculo ou se é no subcutâneo, e aonde você quer que chegue o seu medicamento, tá? A Aline perguntou aqui se a BUP usada no transplante capilar, entendi. Geralmente a BUP usa em transplante capilar, pelo tempo de ação. A Era usa. Aline, se você quiser depois explicar, eu não entendi muito bem a sua pergunta, tá? A dose perguntaram também se a dose da lido com vaso é maior. Tá? Por quê? Porque na teoria, né, e estudos mostram que quando você associa o vasoconstritor, você fecha os vasinhos que estão ali ao redor. Então a sua reabsorção do medicamento vai ser mais lenta, tá? Então você pode usar uma dose de anestésico maior porque a sua reabsorção pro sistêmica vai ser muito mais devagar. Então a dose normalmente do anestésico com vaso é maior. A terapia injetável venosa, tá? Eu tava dando uma olhada, eu até vou disponibilizar para vocês, a Rafa, que me orientou, por sinal, tem uma portaria do CFM que fala de tudo isso. Consultório de coloprocto, o que que tem que ter de material, o que que tem que ter de droga, consultório de endoscopia, o que que tem que ter, consultório de nutrologia. Tem uma portaria gigante, tá? Eu tenho aqui, eu vou mandar no grupo para vocês, e aí vocês podem avaliar, procura o que que se encaixa melhor, né? Ele sempre tem
nessa portaria tem as perguntinhas de, você usa isso, sim ou não? Então, se sim, você precisa disso. Tem o que é opcional, que eles sugerem, tem o que é obrigatório, tá? Então, tem essas outras, essas especificações para cada um. Alguém tinha perguntado da adrenalina IM, tá? Ela pode ser feita no caso de reação anafilática, mas ela não é indicada a ser feita no paciente com PCR. Por quê? Você não tem fluxo sanguíneo, né? Você não tem circulação. Imagina uma droga que você fez no músculo, que vaso é que vai conseguir reabsorver essa droga para ela chegar no coração? Então, não tem indicação de fazer a adrenalina IM em uma PCR, tá? Tem indicação de fazer no caso de reação anafilática. Aí você pode fazer IM e ela pode ser repetida sim. Deixa eu ver. A, a questão da hialonidase, na região que tem a toxina botulínica, ele não explica claramente o porquê, mas no trabalho mostra que a toxina você tem, né? Você paralisa a musculatura. Então, consequentemente, você pode ter uma menor difusão dessa hialonidase. Tanto é que eles pedem para você massagear, né, a região quando você aplica. Então, você pode acabar ficando com essa enzima muito localizada ali. Você não vai ter uma difusão entre os tecidos, mas não cita exatamente um motivo em específico por quê, tá? Não sei também em relação a alguma interação da toxina. Não acredito que seja isso. Vou procurar, depois eu posso mandar para vocês se tem algo mais específico, mas nesse trabalho eles não falam por que essa recomendação de não usar, tá?